Agora você faz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa casa abençoada. A casa só e quero bem, a casa não quer fazer mal a ninguém. A casa só e quero bem, a casa não quer fazer mal a ninguém. Aqui a natureza é mestre. Hier ist die Natur die Meisterin. É uma escola da vida, porque aqui eu aprendo a fazer. Here, nature is master. A natureza, a grande mãe, é a essência do nosso xamanismo. A minha vida eu senti a ausência do sagrado, senti que havia perdido essa conexão com a natureza e, na verdade, vim com a esperança de encontrar isso. Hoje eu quero falar de uma história para vocês. Eu quero contar um pouco da história de uma xamã. Como vocês viram no vídeo, aquilo ali faz parte dessa história. É um movimento onde existe uma escola xamã. Há muitos anos, quando eu nasci, isso faz muito tempo, há muitos anos eu trouxe comigo das estrelas alguns ensinamentos e um destino nessa terra. E esse destino envolvia escutar as pessoas, envolvia compreender da natureza, envolvia compreender as ervas, envolvia me envolver completamente com a cura. A cura, quando eu falo, a cura em termos amplos, não a cura física, mas a cura através de uma consciência, onde as pessoas se dão conta daquilo que existe em si, dos seus sintomas e o significado do que isso existe. Por que isso existe? E nesse sentido eu fui crescendo, tendo minhas visões, aprendendo a conviver com o invisível. Aprendendo também a compreender que os adultos não entendiam muito a linguagem que eu trazia, né? Que é a linguagem de ver seres, a linguagem de conviver com coisas que normalmente as pessoas não dão o menor valor ou simplesmente acham que é uma pura fantasia. Mas nesse mundo eu fui criada, nesse mundo eu vivi minha infância e tive a honra de ter uma doença que me deixava sem poder brincar muito com as crianças fora, que foi a asma, e que me deixou praticamente sozinha durante 7 anos da minha vida, no processo de... Hoje eu entendo que é como se fosse uma busca da visão. Hoje eu entendo que é um processo xamânico também, onde as pessoas precisam viver consigo para compreender a si própria e compreender o universo. E assim eu fui crescendo, fui afirmando o meu propósito em mim mesma, minha alma nunca me deixou me desviar do meu caminho, e para isso eu tive que fazer muitas experiências, até que cheguei num grande movimento, que é um movimento que hoje eu faço parte, que é um movimento que fez 24 anos, que é o movimento Terra Mirim, onde nós trabalhamos com muitas pessoas, trabalhamos com, independente de raça, religião, de cor, essas coisas todas, ou de gênero. Então a gente trabalha com essas pessoas, eu particularmente trabalho com essas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E hoje eu sinto que cada vez mais nós estamos ultrapassando determinados preconceitos e conceitos criados pela sociedade, pelo sistema, né? Que não nos deixa voar, que não nos deixa, que nos impede de ser aquilo que realmente somos, ou seja, que não deixa a gente desenvolver os nossos reais talentos. Então, o que eu faço mais hoje é tocar as pessoas, seus próprios talentos, para que elas possam se libertar. E essa liberdade
ela vem desde o ponto de vista físico, ou seja, você come aquilo que você acredita, você cuida da Mãe Terra, que é básico para nós, nossa casa, que normalmente as pessoas desqualificam ou desvalorizam a Terra, né, onde tudo nos é dado, né, é uma mãe, esse planeta é uma mãe. Então as pessoas não têm essa visão tão profunda da Terra. Então eu ensino praticamente as pessoas a resgatarem o respeito pela Terra, a resgatarem a casa que elas estão. Nós somos aqui de passagem. Isso não é uma coisa mística ou mítica, é uma realidade, né? Nós não pertencemos à Terra, nós somos apenas passageiros dessa Terra. Nesse sentido, a gente precisa aprender. Então, a Terra, além da Terra, eu respeito muito dentro desse processo xamânico que eu vivo, os 4 elementos, que é o ar, que nos inspira, que faz parte também da nossa respiração, é o fogo que nos dá vida, a sexualidade plena, a existência, aquilo que a gente realmente cria dentro de nós mesmos, né? E a água, que são nossas emoções. Por eu ter talvez um processo acadêmico da psicologia, eu faço muita referência aos processos psicológicos, porque eu vejo que cada vez mais a nossa psique, ela cria as doenças, ela cria os sintomas, ela cria as dores. Então eu sempre digo assim, se nós temos o poder de criar, por que não descriar? Por que não exercitar também o poder da descriação? Tudo que é ensinado, tudo que é passado dentro dessa escola é o poder da criação e da descriação. De você confiar em você plenamente, confiar na tua guiança e confiar nesse átomo do qual você é feito e gerado. Nós somos uma série de átomos condensados. Nós somos matéria, aparentemente, mas de verdade nós somos energia pura. A gente pulsa enquanto ser. E nesse movimento, esses átomos, eles dançam. E na dança existem os espaços onde a gente coloca nossa doença ou nossa cura. Onde a gente coloca aquilo que a gente cria e o que a gente descria. O importante é que você perceba a sua consciência, o seu sistema interior. Porque normalmente nós estamos totalmente presos ao sistema exterior. Aquilo que nos dita as ordens, aquilo que nos ditam as leis. Mas que leis são essas? Que leis fazem parte de mim para me dizer onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo comer? Que leis são essas? Por que a gente se submete a essa manipulação exagerada, onde as pessoas dizem, onde os meios de comunicação nos obrigam praticamente a ser aquilo que a gente não é? Então, dentro disso, o que eu tento passar, o que eu ensino, é a gente ser aquilo que a gente é. Nós somos pássaros. Nós somos seres que voamos. Por que a gente não voou? O que nos impede de voar? O que nos impede de acreditar no nosso sonho? Acreditar no sonho é acreditar em você mesmo. É acreditar no cosmos, de onde você veio, da sua realidade. De uma realidade onde você fez um pacto. Você tem um destino com essa história terrena. Você veio fazer alguma coisa aqui. E não estou falando de religião. Eu estou falando de uma religião onde significa religar, ou seja, ligar com você mesmo. Mas eu não estou falando de nenhuma instituição. Porque se a gente perceber de verdade, toda instituição, o que ela faz? Ela nos aprisiona. Ela vem com outras leis, novamente, para que você não possa ser aquilo que você é. Então nós temos que realmente nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona e poder voar. Então, nesse sentido, a gente tem eu faço parte desse movimento, que eu já falei, Terra Mirim, como vocês já viram no vídeo, e aqui gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, isso aqui é o nosso templo de meditação, porque sem meditação e sem estar em contato com a profundidade, com a nossa espiritualidade, a gente não vai conseguir realizar aquilo que a gente pretende na vida. Então, esse modo de vida é um modo simples, um modo onde a gente vai se despojando daquilo que nos foi colocado, despojando dos conceitos mentais que nos foram colocados e entrando em contato com nossa profundidade e com a nossa real cura. Eu sei que muitas vezes as pessoas precisam adoecer para poder despertar. Eu sei disso também. Então, muitas pessoas precisam, às vezes, fazer corte no próprio corpo, fazer cirurgias, e isso faz parte da própria existência daquela pessoa, para que ela possa compreender o sentido de estar na Terra, o sentido de estar vivo, o
O sentido de estar vivo significa a pulsação da vida em si, significa aquilo que você tem de mais sagrado aqui. Esse é o sentido da vida. E dentro do xamanismo que eu pratico, eu sou devota da deusa mãe. A deusa mãe como uma entidade feminina. A deusa mãe é aquela que tem 1000 faces. A deusa mãe é aquela que se apresenta dentro de uma intuição profunda, dentro de uma compreensão profunda e dentro de um acolhimento da existência, seja aquele que for. Tanto o homem quanto a mulher tem a deusa mãe em si, porque isso é intuitivo, isso é de compreensão. Então eu trabalho nessa devoção profunda dela e a todo tempo eu peço ela ajuda. Cada vez mais vejo as 1000 faces dela em cada ser que chega na Terra Mirim, em cada ser que eu trabalho, em cada ser que eu ando por aí e vejo. Sei que há a face do divino em cada um, embora a gente não compreenda que a gente tem uma face divina, mas nós somos o divino, nós temos a face divina em cada um. Então, se a gente puder compreender que quando a gente olha um outro, a gente está olhando Deus e deusa, a gente começa a se diluir, a confiar na existência, a confiar nesse outro que chega, a confiar nesse outro que acolhe. Dentro desse trabalho todo, nesse processo que eu vivo, que digo a vocês que não é uma coisa fácil, de forma nenhuma, porque me exige também muito, me exige despojar de preconceitos que eu também tenho, me exige acolher minhas sombras que eu também tenho. Eu sempre digo às pessoas que a luz é tão perfeita que ela acolhe o imperfeito. Quando vocês ouvirem alguém exigir de vocês a perfeição, essa pessoa então não te ama. Porque para amar é preciso acolher a imperfeição. E a imperfeição é do ser humano. Nós estamos aqui num aprendizado para nos tornarmos cada vez mais refinados, cada vez mais conscientes do nosso processo. Aqui, por exemplo, é um símbolo da deusa mãe. É o símbolo do cálice, aquele que acolhe. Vocês sabem que existem 2 símbolos importantes, no xamanismo importante, que é o cálice e a espada. O cálice como algo feminino e a espada como algo masculino. Os 2 juntos se interpenetram para formar uma nova existência, para formar um novo ser. Então é preciso que ao mesmo tempo, mesmo do meu gênero ser feminino, eu possa ser também uma espada e ao mesmo tempo ser um cálice. E assim eu me torno uma unidade, sabendo que quanto mais eu separo, quanto mais eu divido, menos inteiro eu sou. Mais frágil eu vou ser. Quanto mais eu mostro minha vulnerabilidade, que não é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade. Quanto mais eu mostro, mais eu posso ser eu mesma. Mas as pessoas podem me acolher como eu sou. Então a gente tem muito medo de nossas vulnerabilidades. Mas por que ter medo das vulnerabilidades? Então, para isso, dentro do xamanismo que eu pratico, a gente tem vários ritos. Nós utilizamos de vários ritos. Seja o rito da cabana da purificação, onde você entra, o significado de entrar no útero da Mãe Terra e sair de lá renascido. Nós temos o rito da busca da visão, onde você vai sozinho, faz o seu círculo de busca da visão, se senta ali dentro e passa 2 noites, 3 dias, ou 6 noites, 7 dias, sem comer e sem beber nada, mas com você, dentro de você, escutando seu ser interior. Quando você sai dali, você sai renascido. Isso é um mito. Se vocês lerem a Bíblia, por exemplo, se vocês entenderem da caminhada crística, quando ele foi no deserto, aquilo era a busca da visão. Ele passou 40 dias e 40 noites na busca da visão. E ele enfrentou os demônios dele. Não era o demônio externo, não era Satanás, como a igreja prega, era o próprio demônio interior. É a gente própria que se tenta. Todos os demônios estão em nós, todos os santos estão em nós. E a gente precisa cada vez mais conhecê-los para a gente poder saber transitar sem ser manipulado por tanto conceito, por tanto preconceito, por tanta coisa que nos colocam na cabeça e não nos deixam caminhar. Então, cada vez mais eu tenho visto como um processo existencial, nós também nos tornarmos seres, além de tudo, conscientes e seres políticos. Dentro do xamanismo que a gente trabalha, no movimento Terra Mirim, existe um movimento político cidadão, onde as pessoas precisam exercer o seu lado de força, o seu lado de direito, o seu lado de exigir que a Mãe Terra e seus direitos sejam realmente respeitados. Não é? A Mãe Terra, se a gente desrespeita a Mãe Terra, a gente está desrespeitando a gente mesmo.
Porque a gente se alimenta de onde? As coisas vêm de onde? Da Mãe Terra. Então é importante que cada vez mais esse processo seja feito dentro de um respeito político, dentro de um respeito cidadão, onde cada vez mais a gente esteja inteiro no movimento, cada vez mais a gente esteja em união, em colaboração, em cooperação, como vocês estão fazendo aqui agora, no processo colaborativo, para levar essa mensagem para o mundo, para levar essa mensagem para as pessoas. Então eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade e estou muito feliz por poder estar falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu sinto e daquilo que eu vivo. A coerência, o meu pensamento, a minha fala e a minha ação. A minha fala não é um discurso, a minha fala é uma palavra. E a palavra é uma honra.